gente vai falar sobre um assunto agora, né? Um assunto que é uma situação muito crítica, em especial quando a gente fala sobre os jovens, sobre a dependência química, sobre o consumo excessivo de álcool. Nós, quando somos jovens, né, as coisas vão acontecendo e é claro, gente, jovem, é alegria, energia, criatividade, é um comportamento realmente diferente de outros, né, de uma criança ou de um adulto. Então é muito importante ser jovem para que cresça um adulto bom. E é claro que na juventude, ali no começo da juventude, muita coisa nova começa a surgir, né? Aí a vida social também te convida ali para consumir, por exemplo, bebida alcoólica. O Brasil, gente, tem um número alarmante de jovens que já são dependentes alcoólicos. E para falar sobre esse assunto, para a gente falar sobre prevenção, para falar também um pouquinho desse mapa, né, e entender um pouquinho o que causa essa dependência, eu converso com muito carinho, recebo ela aqui com muita alegria, minha querida amiga Leiliane, psicóloga, que vai conversar, bater esse papo com a gente. Bom dia, Leiliane, seja bem-vinda. Bom dia, Dani. Bom dia, irmão Marco, as pessoas que estão nos acompanhando. Uma alegria estar aqui começando o dia com vocês. Que maravilha. Melhor ainda com você, que é de Recife, é isso mesmo? Isso mesmo, acho que o sotaque entrega um pouquinho, né? Um pouquinho, quase tudo, né, irmão? É, isso aí. Bom, Leiliane, a gente precisa falar sobre esse assunto, né? Eu queria que você explicasse pra gente quais são os fatores. Então, o adolescente está ali, ele normalmente é um cenário assim, ele não gosta de beber, mas ele sai com os amigos. Mas, de repente, ele começa a experimentar e aquilo começa a passar dos limites, né? Quais são os fatores que levam esse consumo abusivo do álcool, que você considera? É muito interessante, Dani, isso quando você fala, porque a gente não começa no álcool já com um uso problemático, né? A gente começa ali experimentando, a gente começa porque, enfim, existe uma oferta social, né? Existe uma estimulação, a nossa sociedade coloca esse objeto aí como disponível, né? Como um objeto interessante e atrativo, sobretudo para os jovens, né? Então existe aí digamos assim, um cenário de sedução, né? Para que esse consumo aconteça. E aí é muito importante a gente entender que o jovem ele está exatamente numa fase da vida em que ele está buscando ampliar os laços sociais, né? Ele está saindo ali das relações de mais intimidade, da família, dos amigos mais próximos e está ganhando esse mundo, né? E muitas vezes para fazer parte desses grupos, muitas vezes para se sentir inserido, se sentir pertencente, se sentindo uma pessoa legal e atrativa ali para os outros do grupo, o cenário de bebê, o convite para o bebê, ele está posto, né? E às vezes o jovem engaja. Então, bom, como é que isso vira um problema, né? De várias formas, porque a gente vai ter aí situações em que para ceder, né, para conseguir ali estar nesses espaços, o jovem muitas vezes se coloca nesse lugar de uma certa pressão de ter que beber, de ter que fazer como os outros, e isso pode vir gerando aí numa gradação, né, problemas e dificuldades importantíssimas nesse campo da saúde, né? Sim. Quando você fala sobre essa pressão social, sobre o acompanhar o grupo, eu queria saber se há também de maneira, geneticamente, o fator também pode contribuir, o fator genético contribui para a dependência do álcool. Sim, né? Existem estudos que colocam, sim, né, essa dimensão genética como ali algo no campo de uma predisposição. Bom, não é que vai ser algo determinante, mas é algo que pode estar ali como uma né? Algo que determina ali ou que vai criar condições que facilitem esse cenário de dependência. Mas é muito importante a gente pensar no ambiente, né? É o ambiente que vai, né, dizer também como essa questão genética ela vai se expressar, se ela vai aparecer. Então é muito importante, às vezes a família em si, né, ela se torna assim, ela se constitui como um lugar de conflitos, né, como um lugar onde coisas difíceis são vividas e que às vezes não podem muito ser conversadas, né, não tem ali um espaço de acolhimento, um espaço de diálogo. Às vezes a própria família, em função disso, se torna um lugar muito hostil para o jovem, né, de modo que ele sente ali que precisa
de repente fugir daquele lugar, ou de repente ficar o máximo possível fora daquele ambiente que está se tornando tão difícil para ele. E às vezes ele encontra esse lugar justamente no bar, justamente no grupo de amigos, né, que vão estar ali reunidos em torno do álcool como esse elemento mediador, né? Porque aí a gente vai precisar pensar assim, bom, para que a gente bebe, né? A gente bebe para socializar. Se a gente for pensar na TV, né, onde que aparece aí as propagandas, né, das bebidas alcoólicas, é sempre um grupo de amigos, um momento de muita diversão, um momento de descontração. Então, a praia, o bar, enfim, todo mundo reunido ali em torno da mesa, né, conversando, brincando. Então, são nesses contextos de um certo alívio das pressões cotidianas, né, contextos que vão trazer para o jovem e para o adulto também, mas a gente aqui está falando do jovem, né? Momentos que vão trazer assim a possibilidade de relaxamento, uma possibilidade de descontração, uma possibilidade da gente escapar ali das pressões do dia a dia, das dificuldades que a gente está vivenciando na família, no trabalho, nos relacionamentos, enfim. Então, também pode ser uma válvula de escape, né? Então, esse caminho ele pode ser muito oportuno e, ao mesmo tempo, muito enganador para o jovem, né? Porque, olha, poxa, está tão difícil aqui isso que eu estou vivendo na minha família, e aí eu vou encontrar ali com meus amigos uma situação, uma oportunidade para amenizar essa ansiedade. Então, vou beber, mas por que é um recurso falho e enganoso? Porque depois que esse álcool sair do meu organismo, a tendência é que esse jovem sinta ainda mais esses sintomas que ele estava sentindo antes. Então, a ansiedade, ela tende a aumentar, né? Os conflitos internos, muitas vezes os conflitos externos, podem também se amplificar. Então, é um recurso falho e por isso que a gente precisa, sim, ter um cuidado para tratar desse tema, e acho que é muito importante esse momento aqui que vocês estão abrindo, né, para a gente parar um pouquinho e poder olhar para essas coisas também. Nossa, perfeito. Eu acho que a gente está falando sobre o jovem e o álcool, acho que serve para todo mundo, né? Quando o álcool ele entra exatamente para, nesse último caso que você colocou, uma fuga, né? Depois que sai esse efeito, a ansiedade, os sintomas, eles vêm maiores. E aí a gente busca mais, né? Isso. Liliane, falando agora num ambiente de casa, que seja um ambiente acolhedor, mas esse jovem, ele bebeu, ele passou a noite, ele passou mal e ele volta. Como a família deve acolher esse jovem que está iniciando esse processo na vida social? Tem aí, acho que, alguns pontos, alguns elementos que são bem importantes para a gente estar atento, né? Para as famílias estarem atentas e observando. Por exemplo, como é que esse jovem ele tem tido seus momentos de diversão? Né? Com o que é que ele se diverte? Com o que é que ele passa ali o tempo livre dele? É sempre no bar? Ou é sempre em situações que envolvam o consumo de bebidas? Se for, talvez, né, já tenhamos aí um certo alerta. Bom, esse jovem, estando nesses contextos, estando nesses momentos, né, em que o álcool se apresenta ali como uma possibilidade, ele está sempre fazendo uso disso? Ou ele consegue dizer, olha, hoje não quero, né, hoje não estou afim, agora não, depois eu penso, talvez depois eu beba um pouquinho. Esse é um ponto, né? Então, assim, como é que esse jovem está chegando em casa depois desses momentos de bebida, de consumo, né? Ele chega bem, ele chega, digamos assim, orientado, organizado, ele chega já num estado de embriaguez e aí já tem um outro cenário que se instala de uma maneira um pouco mais preocupante. Isso acontece com que frequência? É sempre? É às vezes? Né? Em que momentos? Então, é importante esse olhar atento, esse olhar que vai observando, esse olhar que vai tentando fazer um pouco essas leituras para a gente entender e para as famílias poderem atuar, né? Bom, penso que fundamentalmente é importante criar um espaço de diálogo. E um espaço de diálogo não é um espaço de recriminação, né? Não é um espaço de julgamento. É muito difícil a gente se sentir confortável para falar de qualquer coisa, de qualquer dificuldade, quando já vem aí um monte de julgamentos prévios, né? Quando já vem aí uma certa hostilidade.
Então, eu penso assim, que abrir um espaço de conversa, olha, me conta o que aconteceu, percebi que você chegou assim ontem, como é que foi? Penso que isso pode abrir pontes aí para o diálogo e para a gente pensar num campo de prevenção mesmo, né? Porque quando a conversa acontece, esse jovem ele pode estar se dando conta de si, ele pode estar tendo um espaço ali de parar um pouquinho, de refletir como é que ele está fazendo uso desses momentos, como é que ele está fazendo uso desse tipo de substância, será que ele pode fazer um uso melhor? Será que está sendo interessante aquela forma? Será que ele está se excedendo? E, bom, o que é que está acontecendo? Então, eu penso que são coisas importantes aí, que o olhar das famílias, né, podem estar atentos, podem estar um pouco nesse processo de acompanhar também esse jovem. Nossa, isso é fundamental, né, Leiliane? Porque talvez esse jovem já esteja sofrendo e o medo dele chegar em casa, o medo de como os pais... Eu também coloco aqui os avós ou quem cuide desse jovem, né? Algum responsável que esteja cuidando desse jovem. Isso pode se tornar pior, né? Essa violência que pode ser verbal, pode ser física, quando esse jovem chega, talvez precisando realmente ser acolhido e procurar entender, né? O que está acontecendo. Leiliane, qual a importância, vamos então agora para um outro cenário, né? Quando esse jovem realmente ele já está... numa fase muito difícil, né? Eu acredito aqui que os pais, quem esteja me acompanhando sabe disso, que aí já esteja muito difícil. Como que deve procurar ajuda? Como acompanhar esse jovem para um acompanhamento, por exemplo? E é importante, Dani, a gente discernir um pouco assim, esse cenário difícil, ele pode ser uma dependência, né? Então, o jovem está ali realmente estabelecendo uma necessidade repetitiva, frequente de consumo do álcool. Esse é um cenário. Mas tem um outro cenário que é anterior, né? Que é um cenário assim, olha, eu não preciso do álcool, mas quando eu bebo, eu me coloco em situações de risco. Ou quando eu bebo, eu tendo a fazer coisas em que eu me arrependo depois. Ou quando eu bebo muito e aí eu tenho o que a gente chama assim daqueles apagões, sabe? Não lembro o que aconteceu, perdi a memória, não sei o que aconteceu, se eu me envolvi em alguma situação, se aconteceu alguma coisa comigo. São situações muito diferentes, mas são situações que levam a gente a entender, olha, existe uma situação que precisa ser cuidada de uma maneira técnica, precisa ser olhada por especialistas. Então, a busca por médicos pode ser importante no caso da dependência, né? A busca por profissionais da psicologia que possam fazer um acolhimento, uma escuta e criar um espaço de conversa sobre como é que está sendo isso, em que lugar esse jovem está colocando esses episódios de beber, esses episódios e essas relações aí com os amigos ou mesmo com a bebida, né? Então, são profissionais, assim, que são fundamentais no processo de ajudar a pessoa, a gente está falando do jovem, mas também pode ser o adulto, né, a conseguir se perceber e a conseguir criar outras formas, né, formas mais saudáveis, formas mais harmônicas e formas mais interessantes para si próprio, né, no sentido de lidar com o que quer que seja que esteja acontecendo, porque são múltiplos aí os fatores e as possibilidades de causas, né, mas a consequência pode recair nisso que você está falando, né, como uma dependência ou algo anterior a isso, mas que também é grave. Sem dúvida. E aí, assim, todo mundo fica numa fase muito crítica, né? De preocupação, de situação ruim familiar, o ambiente se torna pior. Enfim, né? Então, como você disse, né, Leiliane, o melhor é a prevenção mesmo, o cuidado, o ambiente, gente, o acolhimento, a procurar ajuda. Tem dúvida? Procura um profissional para você acompanhando seu filho. Às vezes os pais colocam o filho já para fazer terapia, mas também não vão se cuidar, para entender o que está acontecendo. E isso é muito importante. Leiliane, eu adorei conversar com você, foi muito esclarecedor. Quero agradecer a sua presença, todo o seu conhecimento, poder transmitir para a gente aqui, para nos ajudar a viver melhor. Obrigada. Eu que agradeço o convite, né, e dizer da importância da gente sensibilizar o olhar para essa questão, né, porque às vezes a gente enfrenta ou uma estimulação ao consumo ou, por outro lado, um estigma da pessoa que desenvolve algum problema. E eu penso
que a gente sair desses polos é fundamental para a gente conseguir enfrentar essa questão na sociedade. Agradeço o convite. Que linda, obrigada. Super beijo para você, tudo de bom.